Pessoal, eu vou tentar fazer um vídeo rápido aqui, não sei se eu vou conseguir, mas a intenção é não deixar esse assunto passar. Vou falar de uma nota que a CNBB publicou, mas calma, não pula esse vídeo, porque eu sei que pouco interessa para nós católicos as notas que a CNBB tem lançado. Eu falo isso com dor no coração. Infelizmente, tem se tornado assim, as notas que a CNBB tem publicado têm ficado cada vez mais irrelevantes para os católicos, né? Então eu lembro de um tempo onde todo mundo esperava a CNBB se pronunciar sobre os assuntos, né? Sempre que tinha um assunto urgente, todos cobravam: CNBB não vai se posicionar, CNBB não vai se posicionar. Hoje as pessoas não estão muito aí para as notas da CNBB mais. Isso se deu por causa do teor das notas emitidas. Quando eram emitidas, né, de um assunto urgente, eram muito vagas, né, quando não apontavam para o lado errado. Então o católico foi cansando disso, foi se decepcionando com a organização CNBB e suas notas oficiais, né? Hoje, convenhamos, um padre que de fato é católico, um padre que defende a doutrina católica, que propaga a verdadeira fé sem meios termos, esse padre que é conhecido no meio católico, né, os padres que são conhecidos no meio católico, quando eles se pronunciam sobre algum assunto, tem muito mais poder, mais relevância, mais alcance do que uma nota oficial da CNBB, que tem se tornado cada vez mais irrelevante. É importante a gente falar, gente, que a CNBB ela não é um organismo hierárquico na igreja. Ela é uma reunião de bispos, né? Então, ela representa automaticamente todos os bispos do Brasil, ou a igreja inteira do Brasil? Não, né? As dioceses, elas são representadas, né? Vamos dizer assim, esse termo, eu não gosto muito de representação, mas só para a gente entender, ela é representada pelos bispos, tá? Então, cada bispo tem autonomia em sua diocese e responde direto ao Papa. Então, ele se reporta diretamente ao Vaticano. Então, a CNBB não é uma instituição de hierarquia dentro do país. São os bispos, a CNBB e o Vaticano. Não, não é isso. É só apenas uma reunião, uma organização que os bispos fazem para trabalhos internos e para emitir notas, né? E a CNBB emitiu uma nota agora, nota da presidência, e eu quero ler para vocês essa nota. Começa com a frase de Eclesiástico capítulo 3. Existe um tempo para cada coisa. Já começa aí que eu não consegui encaixar essa frase no resto da nota. Se vocês conseguirem encaixar essa frase no resto da nota, vocês me falam, porque eu não entendi, não encaixou. Lamentamos, neste momento de campanha eleitoral, a intensificação da exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno. Vocês estão entendendo? As notas, elas querem dizer alguma coisa, mas não dizem explicitamente. Qual que é a realidade aqui? Eu vou traduzir para vocês sem máscara, tá? A CNBB quis dizer: nós estamos querendo criticar o Bolsonaro, porque ele fala de Deus, ele usa a palavra de Deus na campanha, sempre usou, né? Nos seus discursos, ele sempre o nome de Deus está na boca dele, e nós achamos que isso é uma exploração da fé e da religião. Tá, traduzir para vocês, CNBB, se vocês não são capazes de colocar exatamente o que vocês pensam, não sei porquê, porque vocês têm medo de serem confrontadas, e lançando uma nota assim, amorfa, líquida, vocês podem encontrar subterfúgios. Não foi isso que nós falamos, não foi bem isso que nós queremos dizer, que a gente quis dizer, né? E assim continua. Momentos especificamente religiosos não podem ser usados por candidatos para apresentarem suas propostas de campanha e demais assuntos relacionados às eleições. Desse modo, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, lamenta e reprova tais ações e comportamentos. Eles estão mandando um recado para o Bolsonaro. Assim como Dom Orlando Brandes, em Aparecida, na Basílica Nacional, né,
o ano passado, mandou um recado direto para o Bolsonaro, né? Nós queremos uma pátria amada e não uma pátria armada. Uma pátria amada não pode ser uma pátria armada. Foi um recado direto para o Bolsonaro que tinha visitado ali a Basílica, né? Então, nesses momentos, eles podem ser políticos, usarem o discurso religioso para fazer política. Mas quando um político expressa religiosamente, isso não pode, porque isso é uma manipulação, é um caminho para angariar votos no segundo turno. Estão entendendo? Então você tem um histórico entre os bispos do Brasil, entre a CNBB de forma especial, uma militância pró-esquerda. Né? O que foi aquela nota, por exemplo, que a CNBB lançou para o dia 7 de setembro? Foi uma clara crítica ao Bolsonaro. Tá? E mais daquele jeito. Fala sem dizer, quer dizer, mas não fala. Né? Dá a entender, mas não diz. Então, as notas da CNBB, no geral, gente, elas são assim, você lê, quem não está por dentro do assunto, boia, fica mais por fora do que tudo. Não, quem não está entendendo o teor, não acompanha as entrelinhas, a pessoa não entende muita coisa, porque fala de tudo, mas não fala de nada. Não entra na profundidade e não entra na questão que eles querem entrar. Eles deixam entender, ficam mandando um recado nas entrelinhas. Né? Infelizmente, por isso que as notas da CNBB estão cada vez mais irrelevantes no meio católico. Isso é lamentável. Não era para ser assim, mas infelizmente é isso que está acontecendo. E continua a nota. A manipulação religiosa sempre desvirtua os valores do Evangelho e tira o foco dos reais problemas que necessitam ser debatidos e enfrentados em nosso Brasil. É fundamental um compromisso autêntico com a verdade, com o Evangelho. Ratificamos que a CNBB condena veementemente o uso da religião por todo e qualquer candidato como ferramenta de sua campanha eleitoral. Convocamos todos os cidadãos e cidadãs, na liberdade de sua consciência e compromisso com o bem comum, a fazerem desse momento oportunidade de reflexão e proposição de ações que foquem na dignidade da pessoa humana e na busca por um país mais justo, fraterno e solidário. Tá vendo? Aquele discursozinho, sempre aquelas mesmas coisas e tudo mais, sempre termina assim. Então, o povo católico, fala bem sincero para vocês, está cansado disso, gente. Isso não atinge mais. Tá? Então nós estamos entendendo. Quem acompanha a política, quem acompanha a igreja, entende o que vocês estão querendo dizer. Né? Mas vocês se protegem atrás dos termos que são universais. Né? Fraternidade, país mais justo, solidário. Quem vai contra isso? Ninguém vai querer ir contra isso. Na verdade, a dignidade da pessoa humana. E vocês vinculam isso ao discurso religioso usado por político. Claramente um recado para o Bolsonaro. Colocando o Bolsonaro como aquele que não discute os reais problemas do país. Né? A manipulação religiosa sempre desvirtua os valores do Evangelho, como se o Bolsonaro estivesse fazendo manipulação religiosa. Ele está usando da religião, da fé, para manipular as coisas. Entendeu? Na verdade, é isso que a CNBB está dizendo. CNBB, se vocês não tiveram coragem de dizer, eu estou dizendo aquilo que vocês estão querendo dizer. Tá? Não só disseram, mas estão dizendo, estão fazendo. A cada nota que é lançada. E quem assina a nota? Dom Valmor, Dom Jaime Spengler, Dom Mário Antônio da Silva, Dom Joel Portela Amado. Né? São os presidentes, o vice-primeiro-presidente, o secretário-geral, e é uma nota política, assim como foi aquela nota do 7 de setembro, foi uma nota política. Então assim, quando os bispos sobem nos carros de som do MST para fazer propaganda para o PT, isso nunca viu uma nota disso. Ninguém lança nota na CNBB, some. Quando padres que defendem o socialismo, o comunismo, usam, né, das homilias para defender a esquerda
o MST, claramente, não tem nota, não tem repúdio, não tem nada, tem elogio. Quando os bispos vermelhos se pronunciam, não tem nota, não tem problema. Isso não é uso da fé para fazer política. Não, isso não é uso da fé para fazer política. Não, isso é um trabalho social, é um compromisso com o povo. Né? E quando um candidato se expressa religiosamente, aí isso é manipulação, está manipulando o povo, usando da fé, deturpando o evangelho. O que aconteceu ontem em Aparecida? É bom a gente tocar nesse assunto. O Bolsonaro foi em Aparecida, né, na Basílica Grande, né, hoje na Basílica Principal, ele foi aclamado, aplaudido. A Globo até disse que ele foi vaiado e aplaudido. Não, se você for olhar o vídeo, você vai ouvir aplausos, assovios, mas hora nenhuma você escuta uma vaia. Ele entra, ele é aclamado, ele é recebido pelo celebrante, inclusive, foi tudo bem. Estava programado o Bolsonaro rezar o texto na Basílica Antiga depois, né? O fato é que até o pessoal do Centro Dom Bosco se organizou para isso, viajaram para lá, montaram ali uma banquinha, um oratório para poder rezar o terço na frente da Basílica, fazer a consagração do Brasil. O Bolsonaro ficou de ir para lá. Fato é que a Basílica se pronunciou dizendo que ele, como chefe de Estado, será recebido como chefe de Estado, mas nós temos que entender que a Basílica já tem uma programação que não pode sofrer alterações. O que a prioridade é as nossas programações e tudo, que a gente não vai mudar nada. O que eles disseram? Nós não vamos mudar nada por causa do presidente da República que está vindo aqui, tá? Então, e nós reforçamos, que ao final da nota fala que aqueles fiéis que estão vindo, venham para a programação normal, né? Repudiando o terço do Bolsonaro em frente à Basílica Antiga. Deixa eu dizer mais uma vez, traduzir as tais notas para vocês, tá? Então, o que aconteceu? Se aproximaram do Bolsonaro e fizeram com que ele não fosse à Basílica e disseram que quem estava organizando era o pessoal de sede vacantista, né, que não aceita o Papa. Pura mentira. Nós soubemos disso porque temos amigos lá que estiveram nos bastidores, padres, amigos que estiveram ali com o Bolsonaro, com a equipe, com o pessoal do santuário. São fontes primárias dessas informações que eu estou dando para vocês. Fato é que o Bolsonaro então não foi. O que aconteceu? Houve uma missa na Basílica Antiga e o padre, né, claramente fez uma homilia atacando o presidente, né? Fez um discurso político. Aí tudo bem, não tem problema nenhum. Aí não é usar, né, da religião para fazer política, né? Então foi desrespeitoso. E quando o pessoal do Centro Dom Bosco foi conduzir o Santo Terço no final, eles ligaram os sinos, começaram a bater o sino sem parar para atrapalhar o terço. Sem parar, por meia hora quase, o sino batendo sem parar, os meninos tiveram que rezar. Eu falo meninos, né, do Centro Dom Bosco com um jeito carinhoso, acho que muitos se referem a eles assim. Eles tiveram que rezar o terço ali, com aquela barulheira, sendo que o padre celebrante aprontou daquele jeito. É esse tipo de coisa que a gente vê, né? Então, olha o cenário que estamos vivendo. De um lado você tem um candidato condenado por várias instâncias, mais de 3 instâncias, por mais de uma dezena de juízes, por tribunais em unanimidade, por roubo, corrupção, lavar dinheiro, um monte de coisa, né? Aquela coisa arada, tudo que a gente viu por meses circulando nos jornais, nas revistas e tudo mais, né? Que claramente é a favor do aborto. Ele já disse isso várias e várias vezes, né? É uma prática do PT. Mas o PT nunca aprovou, legalizou o aborto. Não foi por falta de tentativa, porque inúmeras tentativas o PT teve de tentar legalizar o aborto. Eu posso puxar uma lista para vocês de projetos de lei, entre elas uma PL 1135/91, se não me engano, ou /95,
Posso estar enganado em algum desses números, mas era um projeto de lei que previa o aborto em todos os casos até o 9º mês de gestação, em qualquer situação, e foi barrado. Então não foi por falta de tentativa, eles tentaram o tempo inteiro a legalizar o aborto e outras coisas mais, né? É um candidato que diz que ele vai regular os meios de comunicação, ou seja, ele quer a censura, ele foi comprovadamente culpado, então, de tudo que ele foi acusado. Então, o Lula, ele não foi inocentado, ele foi descondenado, de fato, porque o Fachin achou uma brecha na lei e cancelou a condenação do Lula, porque ele não foi julgado em Brasília, mas foi julgado em Curitiba. Então o CPF estava errado, acharam lá, ó, CPF está errado, não pode, cancela tudo. Claro, foi um jeito deles colocarem Lula novamente para ser candidato, para tentar impedir a reeleição do Bolsonaro, né? Isso para mim é um grande absurdo, né? E aí o que aconteceu? Nós temos então uma eleição dividida, polarizada. Isso não é ruim ao pessoal, essa eleição está polarizada. Graças a Deus que está polarizada. O que são dois polos, né? São dois polos que são lados opostos, e é justamente o que está acontecendo, uma eleição polarizada. De um lado nós temos o Lula, do outro lado nós temos o Bolsonaro, que defende a liberdade, que é contra o aborto, que é pela liberdade religiosa, contra o comunismo, contra o socialismo. Gente, Nossa Senhora tem aparecido e tem se posicionado contra o comunismo. Por quê? Por um motivo muito grave, porque tudo que é o comunismo e o socialismo, onde o comunismo e o socialismo se implantou no mundo, ele deixou um rastro de morte, destruição, miséria, censura. Todos os regimes comunistas implantados no mundo todo, desde a Rússia até agora, você vê ao nosso redor a Venezuela, você vê a Argentina, agora você vê Cuba, você vê Coreia do Norte, o que está acontecendo, a Rússia, o que você vê acontecendo aí nos países agora, na Nicarágua, as freirinhas sendo expulsas do país a pé, tendo que atravessar a fronteira a pé, freiras de 80 anos de idade, bispos sendo presos, sumiram com o bispo, cadê os padres? Ninguém sabe dos padres, porque o regime prendeu, sumiu com eles, né? Declarou guerra contra a Igreja Católica. Esse é o resultado do comunismo. É o que o Lula disse numa conversa com o Leonardo Boff. Tem esse vídeo, o Leonardo Boff, eu já publiquei nas minhas redes no Instagram, Leonardo Boff falando. O Lula disse para mim que agora, quando ele entrar, vai ser diferente, ele vai entrar radical, porque ele não tem mais tempo, né? Que ele perdeu muito tempo e tudo mais, que agora ele vai entrar para fazer a grande revolução. Palavras do próprio Leonardo Boff numa live, tá? E palavras do Lula não faltam para denunciar o que ele quer de fato fazer no nosso país, né? Não tem proposta, não tem poder. O Lula quer vingança, gente. Ele está com raiva do que aconteceu com ele e ele quer se vingar do povo brasileiro. Esta que é a verdade, tá? Então, eu não gosto do Bolsonaro. Tudo bem, não é sobre pessoas agora, é sobre regimes. Regimes políticos, regimes para governar o nosso país. É sobre isso, tá? E infelizmente a CNBB contribui para o lado vermelho. Infelizmente é isso que está acontecendo e é isso que tem acontecido com as notas da CNBB, que graças a Deus também tem se tornado cada vez mais irrelevante diante do povo. Eu confesso, né, a gente não recebe mais nos grupos de WhatsApp as notas da CNBB a não ser para criticá-las. É assim, né? Os grupos católicos que eu sou inserido, e eu sou em muitos, viu? Tá? Quando nós recebemos uma nota da CNBB, ixi, gente, olha, mais uma, veja aí. Nunca olha só uma orientação para nós. É isso que se tornou uma nota da CNBB. Infelizmente, é isso que nós temos visto no nosso Brasil. Agora, nós temos que dobrar o nosso joelho e pedir que Deus intervenha na nossa situação, tanto política como espiritual, na situação que a igreja vive. Vivemos uma crise? Sim, vivemos. Não dá para tampar o sol com a peneira, gente. Vivemos uma grande crise na igreja, uma crise de fé, entre os próprios bispos, aqueles que deveriam ensinar a fé, aqueles que deveriam estimular a fé e proteger o povo de Deus dos males que assolam a nossa própria fé, a nossa própria vida. E nós vemos uma contribuição de muitos deles para que o povo, essas ovelhas, estejam cada vez mais perdidas.
infelizmente. Vamos dobrar o nosso joelho e pedir uma intervenção divina em todo o cenário que o nosso Brasil vive hoje. Eu confio no poder de Deus e na intercessão da Virgem Maria, porque ela é capaz, sim, de pedir ao seu Filho que mude até mesmo alguns desígnios para a nossa nação. Foi assim em Caná da Galileia, não foi? Filho, faltou vinho, mas não é a minha hora. Não é o que eu tenho com isso? Né? Mas ele obedece, vai, faz o milagre e antecipa a hora de Deus. Nós temos que também pedir que Nossa Senhora intervenha e que a nossa nação não seja uma nação amaldiçoada por essa praga chamada socialismo e comunismo, e que limpe a nossa igreja destes falsos profetas, né, que têm colocado as ovelhas em perigo por suas falsas orientações e perigosas orientações. Deus abençoe a nossa nação, Deus proteja a nossa igreja.